Pronto. Iniciou a gravação aqui, eu vou apresentar minha tela aqui para vocês. Pronto, conseguem ver minha tela? Pronto, perfeito. Quem tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone, certo? Que eu não vou estar conseguindo ver o chat no momento. Bom, eu vou mostrar para vocês, apresentar um pouco sobre a linguagem do Java. Vou passar por cima de algumas características da linguagem, certo? Vou mostrar algumas extensões da linguagem, as IDEs mais utilizadas, a questão dos frameworks utilizados, os mais famosos, e o porquê do Java ser utilizado no mercado, né? Vamos lá, primeira pergunta, né? O que é o Java, né? O Java, ele é uma linguagem de programação que surgiu aí na década de 90, foi criada pela Sun Microsystems, que é uma multinacional americana, e em 2008 foi adquirida pela Oracle, que é outra empresa americana também. Foi adquirida aí pelo valor de 7,4 bilhões de dólares, né? E ela traz como a sua principal abordagem, um slogan da linguagem, que é Write Once, Run Anywhere, que é escreva uma vez e rode em qualquer lugar. O Java é uma linguagem querida por muitos, né, e odiada por uma boa quantidade também. É considerado uma linguagem muito verbosa e também um pouco difícil de ser aprendida, mas com o tempo, com a evolução da linguagem, isso foi mudando, com o surgimento de alguns frameworks que facilitaram bastante na questão da escrita do código e diminuiu um pouco a complexidade na construção, né, dos programas. Ela foi a grande responsável pela disseminação do paradigma de orientação a objetos, que surgiu lá na década de 90, né, e até hoje ela é muito utilizada e é uma das principais linguagens quando se trata de orientação a objetos. Ela é uma linguagem multiplataforma que atua em várias frentes, como o desenvolvimento mobile, o desenvolvimento para a web, o Big Data, né, Internet das Coisas, Machine Learning, sistemas embarcados, softwares de desktop e tudo que vocês imaginarem, o Java está presente. Isso tudo por conta de uma característica, por conta da JVM, que seria o Java Virtual Machine, que é a aplicação que executa os códigos em Java, né? O Java, ele é compilado e ele gera o que chamamos de bytecode, que é o que a JVM interpreta. O código em Java é compilado e gera o bytecode, que esse bytecode é interpretado pela JVM. Então, se você tiver a JVM instalada em qualquer sistema operacional, seja Windows, seja Linux, Mac, você só precisa escrever o código uma vez e aí esse código pode ser executado em qualquer uma dessas máquinas, em qualquer um desses sistemas, certo? O Java, ele atualmente está entre as 3 principais linguagens utilizadas no mundo. Atualmente, de acordo com o site, o Canaltech, né? Ele está em segunda linguagem mais utilizada nas empresas atualmente, ficando atrás aí apenas do C++ e do... Não, ficando apenas atrás do C++, né? Fica em segundo. E em terceiro está o JavaScript aí, ganhando força com o surgimento de alguns frameworks, que foi o React e o Angular. O Java, ele tem ganhado espaço em grandes empresas, né? As grandes empresas têm adotado o Java. Seguindo mais adiante, falando sobre as extensões da linguagem, o Java, como eu falei anteriormente, ele é utilizado em várias frentes diferentes. E para que fique mais simplificado, melhor de trabalhar, a linguagem foi dividida em várias extensões. Por exemplo, para trabalhar com sistemas desktop e configuração de servidores, existe o Java Platform Standard Edition, que é o mais conhecido como Java SE,
tem o Java Enterprise Edition, que é o Java EE, que é uma versão mais completa, utilizada mais nas empresas de grande porte, certo? O Java ME, ou Java ME, né, mas, que é para programação, para a criação de aplicações para dispositivos mais simples, com configurações mais limitadas, como, como os telefones, Blu-rays, sensores, essas coisas. E também tem o Java TV, que é para criação, né, como o próprio nome diz, de aplicações para TVs digitais. Quanto às IDEs mais utilizadas, a própria Oracle recomenda a utilização do NetBeans, que seria essa ideia com esse logo aqui, desse quadradinho branco. Mas os desenvolvedores, com o tempo, optaram por desenvolver no Eclipse e IntelliJ, que são as duas ideias mais utilizadas. E, mais recentemente... Ian, Pode falar. não é que sua tela estava travada para mim, mas atualizou agora. Ah, beleza. Talvez tenha sido minha conexão aqui. Sim, continuando aqui. O Visual Studio, o Visual Studio Code, ultimamente ele lançou alguns plugins que também dão suporte ao desenvolvimento em Java. Eu particularmente utilizo o IntelliJ, mas ultimamente o VS Code tem ganhado bastante espaço no desenvolvimento com Java também. Quanto aos frameworks utilizados, né, a gente tem esses aqui, que são os mais famosos. Para quem não sabe o que é o framework ele é uma ferramenta utilizada que fornece várias bibliotecas, um conjunto de ferramentas para que você facilite o desenvolvimento das suas aplicações em determinada linguagem, fazendo com que o processo de desenvolvimento fique um pouco mais rápido. E cada framework tem sua particularidade. Por exemplo, no Java temos o Hibernate, que é um framework utilizado para a persistência de dados no banco de dados. Ele faz a conversão das classes em entidades de forma muito mais automática e facilita bastante o processo de desenvolvimento, né, e agiliza de forma muito significativa na hora do desenvolvimento. Tem o Struts. O Struts eu nunca utilizei particularmente, mas ele é utilizado para o desenvolvimento de aplicações web. E o mais famoso de todos, que é o Spring MVC, que eu não sei se alguns de vocês já ouviram falar, mas o Spring ele é um framework com um conjunto de vários projetos, onde cada projeto tem sua particularidade. Por exemplo, temos o Spring Cloud. O Spring Cloud ele é utilizado para o desenvolvimento de aplicações que serão disponibilizadas em nuvem. Ele ajuda no processo, principalmente quando se está trabalhando com microserviços. Tem também o Spring Data, que o Spring Data ele tem incluso o Hibernate nele, que é utilizado justamente para essa questão da persistência de dados com o banco de dados. Tem também o Spring Boot, que é para ajudar a agilizar o processo de inicialização dos projetos, criar um novo projeto. E tem também o Spring Security, para quem quer adicionar uma camada de segurança na aplicação, dentre vários outros projetos que estão inclusos no Spring Framework. E o por que utilizar Java, né? Por que as empresas resolvem utilizar? Primeiramente, a questão da orientação a objetos, né? Para quem não conhece o conceito de orientação a objetos, podemos imaginar a seguinte situação. Temos um carro, onde o carro, ele possui várias partes, né, que funcionam de forma independente. Por exemplo, o carro, ele tem um para-brisa, tem uma porta, tem um para-choque, tem todas as suas peças que funcionam de forma independente. Então, se você, por algum motivo, bate o para-choque do carro, quebra o para-choque do carro, é de se esperar que as demais peças continuem funcionando. E só o que seja necessário é que você troque o para-choque por um novo, certo? Então, o conceito de orientação a objetos no Java uma característica que faz com que as empresas adotem por essa facilidade que o Java proporciona.
Tem também a questão da compatibilidade, né, de versões. Um código desenvolvido em uma versão será compatível com qualquer código de qualquer versão lançada posteriormente. Por exemplo, os códigos desenvolvidos lá no Java 8, eles ainda continuam funcionando da mesma forma no Java 11, Java 17 e assim vai. Essa questão da compatibilidade ajuda muito, principalmente em sistemas que, como falei anteriormente, sistemas mais robustos, que não podem falhar, não podem parar, né? Geralmente, quem utiliza mais o Java são grandes empresas como as fintechs, os bancos, né? Mais à frente eu vou mostrar algumas empresas que utilizam o Java, que precisam dessa compatibilidade para não ficar mudando o sistema o tempo inteiro, com a atualização de novas versões da linguagem, né? É óbvio que com o tempo precisa refatorar o código, mudar algumas coisas, mas com o Java isso fica um processo bem mais simplificado, certo? E a questão da plataforma, como eu já falei também, você desenvolve um código que vai ser para rodar em Windows, ele pode ser desenvolvido apenas uma vez e rodar em Windows, nas distribuições Linux, Mac e assim vai. Quanto às empresas que utilizam, né, quem utiliza, nós temos algumas empresas de referência, né, como a própria Receita Federal, como falei, alguns bancos utilizam, o PicPay adotou o Java, o Santander, o Banco do Brasil, a própria Oracle, né, que é a Netflix que utiliza, a Google, e várias outras empresas que inclusive não estão listadas aqui, como o Mercado Livre, o Bradesco. Geralmente, as empresas utilizam o Java, não seria a única linguagem utilizada por elas, mas ela está presente em todas essas empresas. Algumas curiosidades, né, sobre o Java. Primeiro, a questão salarial, né, quanto ganha um desenvolvedor em Java. Esses dados aqui que eu peguei é do site Glassdoor, que é um site que divulga as vagas para desenvolvedor, e com base nas vagas ofertadas naquele site, eles fazem esse levantamento, onde um desenvolvedor já pode ganhar de E a 2. sala dela travou para nós aqui. Acho que é sua internet. Sua voz está cortando também. Espera aí. Agora estão conseguindo escutar melhor? Agora tá dando certo. Eu acho que não é interno, o computador é tudo aqui, tá travando. Vamos lá. Recapitulando aqui, quando você pode mais ou menos quando foi que começou a travar? E para pegar o último slide? Foi só Esse essa aqui? parte aí. Quando você começou a falar do Oracle. Depois daí. Pronto, quando comecei a falar do salário, Isso, quando trocou para essa parte, essa página aí, não atualizou. Ficou travado. beleza. Pronto, aí vocês vão me falando aí, porque a internet aqui tá dando trabalho hoje. Pronto, a questão dos salários, esses dados que eu peguei aqui foi do site Glassdoor, que é um site que divulga vagas para desenvolvedores, certo? Esses dados são baseados nas vagas que são ofertadas lá, mas em outras pesquisas foram mostrados outros dados também, mas aqui eu peguei porque eles são mais concretos, certo? O desenvolvedor Java pode ganhar aí entre seus 2.360 até seus R$ 5.000, mas esse valor pode ser dependendo da empresa, dependendo do nível de experiência do desenvolvedor. Tem uma notícia que os desenvolvedores do PicPay, desenvolvedores sêniores, eles ganham entre seus R$ 12.000 e R$ 13.000,
Então, a questão salarial é bem legal. E outro fator interessante é que a Google e a Oracle entraram numa briga aí por causa do Java. A Oracle acusou o Google de ter pegado parte do código do Java para desenvolver o Android, né? Lá no início do Android lá. E essa briga aí ficou durante alguns anos. Ainda tá cortando, pessoal? A internet tá oscilando bastante aqui. Se ficar alguma dúvida, se vocês não conseguirem compreender alguma coisa, aí vocês me falam que eu dou que eu volto novamente para onde eu estava, certo? Só para finalizar esse slide aqui, a Google e a Oracle passaram alguns anos, né? Houveram alguns bilhões envolvidos nessa briga aí, mas no começo desse ano foi decretado aí pelo Tribunal norte-americano que essa briga foi encerrada e o Google ele não roubou o código-fonte do Java. E questão de apresentações é só isso mesmo, pessoal. Eu posso colocar esse slide lá no grupo para vocês darem uma olhada lá. Eu coloquei algumas referências de onde eu pesquisei o material. E a gente pode partir aí para um código simples em Java aí. Certo? Vamos lá. Eu estou aqui com o IntelliJ, certo? Eu gosto de utilizar o IntelliJ, mas a ideia geralmente é mais escolha do usuário mesmo, o que vocês preferirem utilizar aí. O IntelliJ, para mim, ele tem servido tranquilo. Então, quando vocês abrirem o IntelliJ, vocês vão se deparar com essa tela. A gente vai criar um projetinho simples aqui, certo? Só para conhecer mesmo a sintaxe da linguagem, suas principais características. E se vocês quiserem, eu posso mostrar um projeto um pouco maior no final, só para ter mais uma noção. Porque o Java é um pouquinho complicado e se a gente mostrar muita coisa de uma vez só, vai ser só para enfeite mesmo. A gente não vai aprender nada, vai só olhar aquele monte de código. Então, vamos lá. Pessoal, tô aqui, não sei. Se o galo começar a cantar aqui, você me avisa. Eu já ali, botei na panela. Então, vamos lá. Vou aqui dar um new project para criar o projeto. Aí aqui tem uma característica aqui que eu esqueci de explicar. É preciso estar com o Java instalado, obviamente, para começar o desenvolvimento. Então, a gente instala o Java. Acho que a versão mais instável que está no momento é a versão 11. Então, eu vou utilizar a versão 11, certo? Colocar ele na panela, ninguém vai saber. Tropeçou e caiu ali. Pronto, pessoal. Aqui a gente tem várias opções para criar o projeto, certo? Eu vou criar um projeto Maven. O Maven, ele é um gerenciador de dependências. O que seria isso? Quando você está criando um projeto Java, geralmente os projetos maiores, a gente precisa estar a todo momento importando novas bibliotecas, novos códigos, para auxiliar no desenvolvimento, para a gente não precisar criar todos os códigos, certo? Então, o Maven, ele ajuda nesse processo. Então, eu vou criar aqui um projeto Maven, certo? Selecionar a versão do Java que você tiver instalado. Dar um nome para o projeto aqui. Colocar aqui projeto Java. E vamos iniciar. Rapaz, esse galo tá de sacanagem. Pronto, pessoal, aqui o projeto já carregou, certo? Vamos lá. Pronto, a estrutura de pastas é essa daqui. Isso aqui é a pasta raiz.
todos os nossos códigos vão ficar nessa pasta src, main e Java. Todas as nossas classes, nossos arquivos, nós vamos criar aqui. Eu vou criar aqui um arquivo principal, que é o main. Como é que funciona no Java? Como eu falei, o Java ele é uma linguagem totalmente orientada a objetos. Então, cada arquivo é uma classe, certo? E cada classe pode ser utilizada como objeto. Então, vamos lá, né? Vamos por partes. Aqui eu criei a classe principal, que é a classe main, e essa classe, ela precisa ter um método principal. Vocês não precisam se ater a todos os detalhes no momento. O Java, realmente, ele tem muita verbosidade, a gente precisa escrever muita coisa para fazer algo pequeno, às vezes. Então, esse aqui é o nosso método principal, certo? É como se fosse o método main lá do C. Só um instante, pessoal. Para o pessoal amado novo. Não tem jeito não, cara. O Galo aqui tá conversando com os outros, grita um aqui, deve grita outro lá embaixo, aí não tem jeito não. Se vocês não entenderem alguma coisa, vocês me digam aí, que eu repito. Vamos lá, então vamos dar aquele Hello World básico. No Java, para a gente dar um Hello World, é uma linha desse tamanho. Então, vamos aqui. Como eu falei, aqui é totalmente orientado a objetos. Cada estrutura dessa daqui, ela é uma classe aqui no Java, certo? São classes padrões que já estão inclusas. Quando a gente instala o Java, ele já vem com essas classes, certo? Então, aqui a gente pode rodar esse código aqui. Ele já vai dar um print para a gente na tela. E agora, vamos para algo um pouco mais complexo. No Java, a gente pode criar aqui, vou criar uma classe, certo? Vou dar o exemplo do carro, que eu falei anteriormente. Pronto. Tem um arquivo criado aqui. Esse arquivo ele é uma classe Java. E as classes, elas possuem várias características. A classe ela pode possuir métodos, que são as funções, e também podem conter atributos, que são as variáveis daquela determinada classe. Por exemplo, geralmente a gente associa os atributos e métodos ao que a classe está propondo. Por exemplo, a gente tem aqui um carro, então a gente pode adicionar algumas características a esse carro. Por exemplo, esse carro, ele pode ter, vamos lá, um nome, né? A gente vai colocar aqui, vai dar um nome para esse carro. Esse carro, ele pode ter também uma quantidade de rodas, né? Pode ser um caminhão às vezes tem mais de 4 rodas. Não, vamos colocar rodas, não, vamos colocar um preço. O carro, ele tem um preço. O que mais um carro tem aí, pessoal, que vocês podem me ajudar aí? Quantidade de portas, né? Pode colocar aqui. Uma cor vou colocar string. A marca. Porque senão vai ficar muito grande. Aqui a gente tem uma classe, um carro. Esse carro tem nome, tem preço, tem quantidade de portas, tem cor e tem uma marca também.
Agora a gente vai dar os atributos, na verdade, os métodos a essa classe. Os métodos geralmente estão relacionados às funcionalidades, o que é que aquela classe faz. Então, o que é que um carro faz? Vamos lá, o carro ele pode andar, né? Então, vamos criar um método aqui, o método andar. Andar não, né? Andar acho que, vamos lá, rodar. O método correr, vamos lá. Esse carro ele pode correr. Esse carro ele pode fazer o que mais também? Pessoal, esse Linux aqui é o Ubuntu. Estou usando o Ubuntu na versão 20. Certo? Vamos lá, o que é que mais esse carro pode fazer? Pode abrir portas. Fechar portas. E assim vai. Pronto, aqui a gente basicamente criou uma classe vazia, certo? E o que é que a gente precisa, o que é que a gente pode fazer com isso, né? A gente define uma classe para ser utilizada em outros lugares. Então, a gente vai criar um objeto dessa classe, carro, aqui dentro do main, dentro do método principal. Então, vamos aqui. Eu vou criar um novo carro aqui dentro. Aqui eu tenho um carro, que aí ele vai ter todos aqueles atributos que eu defini aqui, juntamente com vocês. Agora a gente precisa definir qual a acessibilidade de cada método e cada atributo desse. Por enquanto, eu vou colocar que todos aqui são públicos, porque eles podem ser acessados de qualquer outra classe. Eita. Public. Certo? Então, vamos lá. Por enquanto, esses métodos eles não estão fazendo nada, certo? Mas a gente vai definir funcionalidades já já. Pronto. Todos aqui são públicos. Então, quer dizer que eu posso ser acessado, eles podem ser acessados de qualquer outra classe. Então, como eu defini aquela classe, a classe carro, defini todos os métodos e seus atributos, agora eu posso criar um objeto daquela classe em qualquer outra classe. Eu criei aqui na classe main, na classe principal, e agora eu posso acessar os seus atributos todos daqui de dentro e fazer alterações da forma que eu preferir. Por exemplo, eu posso pegar a cor do carro e adicionar uma nova cor a ele, né? Sei lá, vou colocar aqui um vermelho. Posso colocar aqui o preço do carro, que a gente definiu lá também. Aqui um carrinho de brinquedo, 2,50. 2,50. Pronto. A gente pode definir mais aqui. Um nome para esse carro. Tá aqui um Gol. Pronto. Aqui a gente pode alterar todos os atributos daquela classe, da forma que a gente preferir, certo? E a gente também pode acessar os seus métodos. Por exemplo, a gente aqui criou o carro, colocou todos os atributos dele aqui. O carro é vermelho, tem um preço tal, é um Gol. E agora a gente pode abrir as portas desse carro. Também depois pode fechar a porta. Enfim, aqui a gente pode fazer todas as alterações que forem necessárias. Por exemplo, aqui como eu já alterei esse objeto aqui, como eu já alterei todos os atributos dele, eu posso imprimir esses atributos aqui, pego esse mesmo carro e vou acessar aqui o atributo cor, vou imprimir aqui, então eu vou rodar esse código.
Aqui, como eu defini o carro como a cor vermelha, ele foi impresso aqui, né, o vermelho. Eu posso estar definindo, imprimindo também os outros aqui, como o preço e o nome. Vou rodar aqui novamente. A compilação no Java é bem mais lenta do que no C, porque realmente o Java é um pouco mais pesado. E aqui são todos os atributos que eu defini aqui. Vocês têm alguma dúvida, pessoal, aqui quanto... Que realmente eu estou só jogando aqui, mas se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem dar alguma ideia para a gente construir aqui. Pessoal? Eu acho que por enquanto é só isso mesmo. Se vocês... na última aula, a Reudima passou a questão do... Eita, que o galo está com vontade de cantar. Reudima passou o HTML e CSS, né, a aplicação web. Se vocês quiserem, eu posso estar mostrando aqui uma API desenvolvida em Java, que geralmente as APIs elas são integradas com outras aplicações, né? No caso, a gente pode integrar com a aplicação web. Ela geralmente auxilia na persistência de dados no banco de dados. Pronto, vou mostrar aqui. Pessoal, eu estou com minha tela assim reduzida, porque o computador está com a tela quebrada, quebrei esses dias. Eu não estou conseguindo ver direito. Pronto, aí vocês estão conseguindo ver bem aqui? Pronto, esse projeto aqui ele foi criado utilizando aquele framework que eu citei anteriormente, o Spring. E a estrutura de pasta geralmente é mais ou menos dessa forma. O Spring ele cria a classe principal, que é aquela que eu falei anteriormente, né? E aqui ele faz toda a inicialização por ela. A gente basicamente dificilmente vai editar essa classe. E aqui a gente tem as camadas da aplicação, tem uma camada de configuração, isso aqui a gente define dependendo da tecnologia que a gente for utilizar. Tem a camada dos controllers, que são os endpoints, que a gente chama, né? Para fazer a comunicação com outras aplicações, certo? As aplicações, elas acessam as rotas de acordo com o que elas precisarem, né? Se quiserem, por exemplo,
fazer uma busca fazer uma busca de usuários, né? Trazer todos os usuários de um banco, por exemplo. A gente faz acesso àquela rota, né? E faz a busca dos dados. A gente tem a camada de serviço, que é onde está toda a regra de negócio, certo? Geralmente aqui a gente faz toda a tratativa de dados, a gente pega os dados e valida eles, vê se estão todos preenchidos de forma correta, se os dados são autênticos, para poder fazer a alteração no banco de dados, para buscar os dados, para cadastrar um novo dado no banco de dados, certo? Essa camada de repositório, ela é a camada que faz que executa todas as operações no banco de dados. Essa camada model, ela faz, a gente define o modelo de dados, né? Cada classe dessa daqui, a gente define os atributos dela para poder adicionar no banco, certo? Cada classe dessa ela vai ser uma entidade lá no banco. E esse mapeamento todo quem faz é o JPA. Essas outras aqui são algumas outras coisas ainda mais específicas, né? Então, eu acho que não é necessário ser falado, não. E quanto ao Maven, que eu falei também, aqui, esse arquivo no formato de XML é onde são colocadas todas as dependências que a gente precisa utilizar. E é basicamente isso, pessoal. O que eu tinha para mostrar para vocês. Se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem, podem falar. Eu posso estar disponibilizando a apresentação lá no grupo também, caso queira, para pesquisa mesmo. Realmente, quando a gente tem um primeiro contato, principalmente com esse tipo de estrutura aqui, é um pouco complicado mesmo, mas com o tempo a gente consegue desenvolver. Eu não sei se a gente vai ver na UFES, eu acho que é massa o Java. Acho que lá em PO, acho que a gente vai chegar a ver ele. Tem, né? É massa o Java. Eu fui contratado recentemente, né? Eu não comecei a trabalhar ainda não, mas eu vou começar no início na verdade, tá quase no início, né? Já no próximo mês, vou começar a trabalhar. Minha experiência de mercado ainda é zero ainda. Beleza, pessoal? Eu acho que é só isso mesmo. Eu e meu galo vamos despedindo por aqui. Ficamos por aqui. Isso, o Java, lá eu vou utilizar para o back-end, na construção de APIs, também com tratamento de dados, né? Tem sim. O Java, ele tem perdido bastante espaço no front-end por conta de algumas tecnologias que surgiram, né? Com o JavaScript aí, está com bastante força. Alguns frameworks, né? Que surgiram, o React e o Angular, eles estão muito fortes atualmente. Então, o Java, para o front-end, tem perdido um pouco mais de espaço. No mobile também está perdendo espaço por Kotlin, mas o Java ainda não, ele vai durar muito tempo, ele já se provou no tempo já, uma linguagem com mais de 20 anos de carreira, né? O React, ele tá bem forte. O Spring Boot, a gente utiliza ele muito para o Spring no geral, né? É mais utilizado para aplicações web mesmo, geralmente para a construção de APIs. No A que você falou, Luan, seria disponibilizar um endereço na web?
Você pode, você pode utilizar como o David falou aí, um host. Tem alguns servidores aí, tem o Heroku. O Heroku, ele é bem legal. Dá para você hospedar lá no servidor e disponibilizar a sua página aí para qualquer pessoa. É, são algumas configurações bem básicas, não é nada demais não. Bem legal. Isso, o GitHub também disponibiliza. Você pode fazer uma integração do GitHub com o Heroku. Você cria seu repositório, coloca seu projeto lá no repositório e aí você faz essa ligação do Heroku com o GitHub. E aí você pode pegar qualquer projeto seu que tenha lá no GitHub e disponibilizar através do Heroku. O Heroku ele tem um certo limite, tem um limite de dados que você pode utilizar, que é grátis. Deixa eu dar uma olhada aqui, mostrar para vocês. Eu acho que não vai dar não, porque meu PC está travando. Não vai ajudar não. É sim, Jonas. Na verdade, David, você não linka com o portfólio inteiro, você linka com os repositórios. Por exemplo, você tem 15 repositórios lá no seu Git, você pode pegar um repositório desse e fazer o link lá com o Heroku. Aí você hospeda lá em um servidor e aí você vai disponibilizar por repositório. Massa, pô. No caso, você faz uma aplicação web. Muito bom. É uma oportunidade para testar novas tecnologias, né? Aprender bastante. Eu também, como o Jonas falou, a gente está fazendo um projetinho aí para treinar essas tecnologias. Eu poderia aprender o Java para colocar no back-end. Pessoal, eu acho que é isso, né? Ficando por aqui. Acho que até o próximo encontro. Rian, agradecendo demais pela sua participação. Eu estava só ouvindo, o papo aqui estava bom. Só deixa Mas você conversando. você me deixou sozinho aqui. Mas foi massa, é bom ter esse feedback. Você agora está começando a trabalhar também, né, na área. Esse feedback, né, profissional também é bem muito importante. Show. Então, a gente agradece demais e até a próxima oportunidade. Isso aí, obrigado também pela oportunidade. Não sei se foi muito legal, né? Acho que foi meio devagar aqui, mas
Foi massa. Quem sabe a próxima aí seja melhor, né? Vai dando certo. Foi massa. O pessoal, quando chegar lá em quarto período, né? Programação orientada a objetos, já vai tá afinado. Pois é, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Desmã, até mais. Valeu, pessoal. Boa tarde.